Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol Sattler e é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu estou aqui, nós estamos gravando aqui o ADEC Music, eu já estava com saudade de gravar, porque ouvir louvores, né, entoar louvores ao Senhor é uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, mexe com a nossa alma, com as nossas emoções. E hoje nós estamos aqui com a cantora Andresa. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada, Carol. Primeira vez aqui no ADEC. Primeira vez. Andresa, você é de onde? Conta pra nós. Sou de Boporanga, né? Moro ali muito tempo, né? Pertence ao ADEC de Boporanga, né? Quando eu posso falar assim, quando começou a história da Andresa? Quando começa a história da Andresa, né? Como serva do Senhor, depois lá no louvor, o chamado para o louvor. Conta um pouquinho. A minha história, Carol, ela é muito simples, né? Eu comecei desde bebezinha, assim, minha mãe dizia para mim que quando eu era bebezinha, ela já me levava, né, para a igreja. E vários irmãos da nossa igreja falou comigo, que já me pegou no colo, né? Já teve comigo ali no colo. Então, desde bebezinho que a minha mãe já me levava, né, para a igreja. Eu aprendi tudo através, né, do quarto, né, da oração, juntamente com minha mãe. Quando minha mãe entrava para dentro do quarto, né, dobrava o joelho ali, eu tinha uma fase de 6 a 7 anos de idade. E eu vendo a minha mãe dentro do quarto ali com o seu joelho dobrado, eu queria ficar pertinho dela para me saber o que ela estava falando, o que ela estava, né, fazendo. Aí a gente chegava, ela falava: filha, eu estou orando, falando com o Senhor. Vai dobrar os seus joelhos também e vai orar. E ali nós somos 3 irmãs, nós reunia perto da minha mãe e nós começávamos a orar também juntamente com ela. E de repente a minha mãe já começava a falar em mistério e a gente sentia algo, né, especial da parte do Senhor, no quartinho simples, mas que a presença do Senhor fazia presente em nossas vidas ali, Carol. Era o testemunho, né? Era uma vida, você viu, você fala, tudo começou no quarto de oração. Porque você via sua mãe orando. E ali também começou a sua intimidade com o Senhor. Com o Senhor. Porque a sua mãe tinha dela, né? Você já tinha um exemplo de como fazer. E quanto mais você fazia o que sua mãe fazia, mais essa profundidade com o Senhor, mais em águas profundas você caminhava. Mais o Senhor me levava para perto dele, para esse chamado que é o louvor. Minha mãe muitas vezes estava arrumando casa, colocava ali na época era um toca-fita, né? Que eles colocavam toca-fita ali, aquelas fitinhas, né, que colocava ali dentro. E a minha mãe colocava lá e levantava o volume. E a gente começava a ouvir aqueles hinos antigos de Canarim de Cristo, né? Daniel Samuel, aqueles louvores também da Voz da Verdade, Além do Rio Azul. E a gente começava a louvar, eu juntamente com minha mãe, né? Começava a louvar. E de repente a minha mãe, né, ia arrumar casa e eu ficava lá brincando e louvando ao Senhor. Lá no quintal de casa a gente começava a louvar o Senhor. E, Carol, quando eu estava brincando assim com os meus brinquedinhos, que era coisa simples na época, né, porque a gente não tinha muita condição financeira, então a gente gostava de brincar, de fazer comidinha, colocar ali umas espiguinhas de milho, né? E de repente, cara, quando eu estava ouvindo o louvor tocando, a gente adorando ao Senhor, eu olhei para o céu assim, brincando com as minhas coisinhas simples e adorando ao Senhor. Olhei para o céu assim e vi um ser todo de branco me contemplando naquele momento. E eu pude sentir algo especial, muito surreal da parte do Senhor. Foi a primeira experiência espiritual. Foi minha primeira experiência espiritual. E depois daquilo, essa imagem nunca saiu da minha mente. Nunca saiu. Eu sempre lembro que tinha um ser todo vestido de branco nos céus, olhando em direção a mim, quando eu estava ali brincando e louvando ao Senhor juntamente com minha mãe, que estava arrumando a casa. E aí, com o passar do tempo, você começou a louvar na igreja? Foi assim, Carol. Aí a minha mãe, né,
já levava a gente, né, na adolescência, né? Eu participava ali do conjunto, né, de adolescentes, a gente já louvava ali. Depois, né, eu inteirei a minha idade ali de 13 anos, né? Batizei nas águas e comecei a participar do conjunto dos jovens. Ali no jovem, a dirigente já me colocava para fazer solo dos louvores. Os louvores, um mais ungido que é o outro, e ela sempre ali colocava eu para solar, e Deus fazia milagres no nosso meio, né? E numa festividade também do jovem, né, que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, foi algo surreal. E daí, depois de uns tempos, né, a gente começava também a solar na igreja, né? E eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, tive a primeira vez na regência, né, do louvor do círculo de oração. Aí de uma parada fui descansar um pouquinho, né, que às vezes bate a canseira, assim. Aí, para a honra e glória do Senhor, aprovo o Senhor, estou novamente na regência, né, do círculo de oração, louvando com as irmãs, adorando o Senhor. É a coluna da igreja. É a coluna, né? da igreja, né? Né? Sim. Ele maravilhosa. São mais mulheres, mais homens cada também vez, podem participar. E cada vez que você vai para ali para orar, você sai dali renovada, com as suas forças renovadas, Carol. E eu me lembro, Carol, que a gente recebia, né, já convite, assim, saía, o que mais me marcava, que me marca, né, na minha vida, assim, eram os cultos que tinha nas casas, que toda vez a gente saía ali para os cultos das casas e o dirigente, né, que dirigiu o culto, me dava a oportunidade para estar louvando. E no momento, né, que eu louvava o Senhor, na época era aqueles louvores Daniel Samuel, né, bate na porta, né, aquele hino que fala, ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão. Esse louvor, Carol, quando eu começava a louvar, eu, assim, não entendia muito, assim, né, que a gente era muito nova ainda, né? Mas quando eu começava a louvar o Senhor Jesus, eu via vidas saltando de alegria, falando em mistério, né, sentindo essa presença que hoje a gente sente, né, Carol? Que é o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores, Sim. né? É essa adoração ao Senhor. Andresa, então vamos ouvir um trechinho de uma música sua? Vamos, Carol. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, oh, oh.
mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, 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 oh. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, oh, oh. Existe vida aí. Andressa, nós acabamos de ouvir, né, um louvor. Você ali, né, tinha o tecladista que te acompanha. Sim. Quem estava na... Era violão ou guitarra? O Gabriel, né, que é o meu filho, seu filho, né? E o Donizete, que é o tecladista, né? Que sempre está ali ajudando a gente a adorar o Senhor. O Gabriel, seu filho, hoje te acompanha? Sim. Te acompanha, assim... Em várias agendas ele está junto comigo. Ele também sempre teve essa aptidão para música, sempre gostou? Sempre gostou. E eu, Andressa, quando a gente fala, né, de louvor, de música, a gente sabe que um ministro de louvor, ele é muito atacado espiritualmente, né? Porque quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vê que Satanás, ele era um anjo de luz, ele era um ministro de louvor no céu, ele regia, né, o louvor no céu antes da queda, antes da rebelião. Então a gente sabe que é muito atacado. Nesse período todo que você está no louvor, você vive ao Senhor no louvor, teve períodos mais difíceis? Sim, Carol, teve momentos que eu achei assim que eu desistiria, sabe, assim, da minha trajetória. Teve um momento na minha vida que eu falei, Senhor, eu não aguento mais, a prova é muito grande nessa área, sabe, do louvor, que as pessoas é muito atacada, né, Carol, você é muito criticada, as pessoas querem que a gente vive conforme eles querem, entendeu? Então, na área musical é muito complicado. Então, eu pensava assim, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar, Senhor? Eu não vou aguentar. Mas sempre que eu achava que eu não ia aguentar, Carol, vinha alguém para me sustentar na minha fé. Teve uma vez, Carol, que eu estava dentro do meu lar, aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou assim, filha, grava um louvor e joga lá no Instagram, na rede social, que eu preciso falar com alguém. Eu obedeci à voz do Espírito Santo e coloquei o louvor lá, gravei eu mesmo louvando e coloquei na rede social. Carol, quando eu acabei de louvar o Senhor, né, com aquele louvor, veio uma mensagem assim, lá no meu direct, né, falando assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei assim, pode falar. A mulher falou assim,
Menina, eu estava aqui a ponto de tirar a minha vida neste momento. Mas quando eu abri o Instagram, que eu ouvi você louvando ao Senhor, aquela vontade de me matar, parece que quanto mais eu te ouvia adorando ao Senhor, mais aquela vontade de suicidar, ela sumia do meu coração. E eu estou aqui livre disso que eu estava com vontade de fazer, que a pessoa queria matar, né? Se suicidar. E você lembra qual louvor era? É esse uns que eu gravei, né? Existe Vida. Existe Vida? Só um trechinho, pessoal de casa, só um trechinho. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, ainda tem vida. Foi aí. Esse louvor que eu louvei, e a pessoa se sentiu abençoada com ele, porque ela estava querendo, né, tirar a própria vida. E isso é a importância da gente. E a gente profetizando ali, sabe, existe vida aí. E a importância da gente ter essa intimidade com o Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. E se você não obedece? E Andressa, e tudo a gente sabe que Deus capacita, né? O dom é do Senhor, mas e a técnica também? Porque às vezes as pessoas acham assim, só porque é na igreja, é da igreja, eu posso louvar de qualquer jeito, eu posso ir cantar ou servir ao Senhor de qualquer jeito. Não, tem que ter um chamado, tem que ter o dom, tem que ter a aptidão e depois tem que vir um aperfeiçoamento com a técnica também. Sim, Carol. Eu sempre gosto de acompanhar, assim, né? Hoje a gente tem, né, várias aulas aí, né, no YouTube que ajuda a gente. Mas assim, o mais foi dom mesmo que o Senhor me deu para estar louvando o Senhor, né? A gente vai, né, aperfeiçoando cada vez mais diante da presença do Senhor. Mas tem que buscar a técnica também. Tem que buscar, porque não é fácil não, né? Não é fácil não, né? Não é fácil. É porque para Deus tem que ser o melhor, né? Melhor, perfeito, tem né? que ser feito com excelência. Sim. Não basta só eu querer. Não. Eu preciso ter essa aptidão, eu preciso ter esse dom, eu preciso ter esse chamado. Verdade. E me aperfeiçoar com a técnica. Isso. E hoje como é que tá a sua vida? Tipo assim, você tem que congregar, lógico, né? Você congrega em Ubaporanga. Hoje você já faz agenda solos há muito tempo. Como que tá? Carol, louva ao Senhor, que louvado seja Deus nos nossos campos aqui da ADEC, né? O Senhor já me deu o privilégio de louvar quase em todos, né? Já a metade eu já louvei, esse campo de Caratinga, né? O povo já está cansado até mesmo de me ouvir aqui. E eu louvo ao Senhor, né, que a gente tem recebido convite, né, das dirigentes, dos pastores, né. Eu louvo ao Senhor pela vida dos pastores aqui, né, pastor Liseu, nosso presidente. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que está ali sempre me ajudando, me apoiando. Sempre que eu vou sair, eu falo com ele, pastor, me libera uma cartinha que eu preciso levar. Ele coloca lá à disposição, fala, minha filha, vai em paz, Deus abençoe, né. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Indomar também, que está lá, né, nos ajudando. O pastor Indomar tem sido canal de bênção no meu ministério. E outros pastores, né, que sempre tem aí nos ajudado nesse ministério do louvor. Para mim é muito gratificante e meu coração é muito grato ao Senhor pela vida deles. Você já tem algumas composições próprias que o Espírito Santo te inspirou ou ainda não? Carol, ainda não, mas assim, uma certa vez o Senhor me deu um louvor, mas aí Ele me deu um louvor espiritual e ainda eu não soube colocar ele assim no papel, porque o Senhor cantou para mim espiritual, não me discerniu ele ainda, mas o Senhor ainda vai ter a hora. Vai chegar a hora. E aprova o Senhor, né? A gente gravou aí, né? Foi um cover, né? Numa gravadora há pouco tempo agora. Sim, a Joelma também, né? Sim. Eu lembro. A gente gravou lá na Cena Music, né? Uma gravadora ali de Valadares. E foi uma benção, né? Eu abracei, assim, essa oportunidade. O Senhor, né, abençoou vidas para nos abençoar nessa gravação, né? Abençoou meu esposo e outras vidas para estar nos abençoando, né? Nos levou ali.
Então, eu louvo ao Senhor porque a gente recebeu um carinho enorme, sabe, de amigos, Carol, de pessoas, né, que tem lojas grandes aí, colocando a gente nos stories, publicando, mandando compartilhar, né, pastores nos ajudando. Isso para mim foi gratificante, sabe? Eu não tenho nem palavras para falar a alegria que meu coração ficou. O meu esposo, né, ele viaja para as estradas fora, né, ele sempre está ali mostrando às pessoas que não conhecem Jesus o louvor, e a gente está evangelizando ali através do louvor, tentando ganhar almas para o Senhor, porque esse é meu objetivo, não é fama, eu não quero fama, eu quero que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que a gente venha ganhar almas, né, tirar almas do pecado, né, fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, né, Carol, através da adoração, porque tem muitas pessoas, Carol, que às vezes precisam de um louvor da gente para ser abençoado, né? Sim, o louvor ele evangeliza muito, muito. Sim. Né? Meu marido, ele começou a ser evangelizado para os louvores, que ele sempre foi muito musical. Andresa, nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, né? Deus te abençoe. Amém. Você é linda, Glória a simpática, Deus. Doce. Né, que você continue também, exalando o bom perfume de Cristo, e onde você for, que você, né, seja imagem e semelhança do nosso Senhor. Amém. E muitas almas possam se render diante do louvor, né, e Deus possa te usar poderosamente sempre, sempre, sempre. E a gente sabe que quem faz é Ele, é para Ele, é tudo dele. Tudo dele. Deus abençoe sua família linda, poderosamente. Amém. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.
Olá, para você que me ouve, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você está ouvindo a nossa gravação aqui no ADEC TV. Eu quero fazer com você hoje uma reflexão, aqui um texto bíblico, e para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler 3 versos para a nossa reflexão. O verso é o verso 15, o 16 e o 17. Está escrito assim: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda boa obra. Eu sei que em algum momento da sua vida você já fez alguma reflexão, e o livro do Eclesiastes é um livro sobre reflexão. Talvez seja o livro mais conturbador da Bíblia Sagrada. Isso porque o escritor, quando escreveu, não teve como objetivo mascarar algumas coisas da vida. Então, o livro do Eclesiastes é uma escrita nua e crua da nossa existência. Então, quem escreve é Salomão no ápice da sua vida. Salomão, quando vai escrever esse livro, já conquistou o que tinha de conquistar. E tendo conquistado tudo o que tinha de conquistar no ápice do sucesso, daquilo que se entende por sucesso, o texto diz, o próprio Salomão disse que ele se pôs a observar a vida. Então, para poder observar a vida, a existência, observar os seres humanos e como se dá a vida, ele se pôs a fazer vários questionamentos. Há quem diga que o que move o mundo não são as grandes respostas, mas as grandes perguntas. Então, no livro do Eclesiastes, o Salomão não tem nem a preocupação de trazer respostas para a gente, mas de levantar uma série de questionamentos acerca da existência humana. Ao começar a fazer a sua reflexão sobre a existência humana, o Salomão já de cara no seu livro concluiu que quando ele observou o mundo, quando ele observou a vida, a conclusão que ele chega é que tudo é vaidade. Nós podemos compreender que a expressão vaidade no livro aqui do Eclesiastes, dentro do contexto que Salomão está dizendo, não no sentido de alguém que está preocupado em arrumar-se o tempo inteiro, de estar constantemente arrumada, de maneira que você diz, fulano é extremamente vaidoso. Não aqui. Aqui no livro de Eclesiastes, a palavra vaidade tem a ver, a palavra vaidade tem a ver com aquilo que é vão, tem a ver com o vazio. Então, ao fazer uma reflexão sobre a existência da vida, o Salomão concluiu que a vida é um grande vazio. Quando você começa a ler o livro, você pode ter a impressão, de que Salomão tinha desistido de viver. É por isso que o livro do Eclesiastes é nu e cru, porque Salomão faz um levantamento de uma série de coisas e para muitas dessas coisas que ele vê, ele diz, não faz sentido absolutamente nada disso que eu estou vendo. Por exemplo, Salomão disse que um determinado rei vence guerras, vence batalhas, ele adquire vários inimigos, conquista o reinado desses inimigos, conquista várias riquezas e morre. E não usufrui absolutamente nada de tudo que ele construiu, de tudo que ele adquiriu. E quem vai usufruir de todos esses bens que ele adquiriu em guerra, que ele adquiriu fazendo inimigos, que ele adquiriu gastando toda a sua vida, quem vai vir usufruir de todos esses bens que esse rei adquiriu vai ser o seu sucessor. Quando Salomão viu isso acontecer, ele disse, gente, isso não faz absolutamente nenhum sentido. De vez em quando, nós somos tentados a ver o mundo e fazer uma reflexão. Se você não fez, ainda faça. Algumas coisas que a gente vê no mundo, a gente tem a impressão de que não faz sentido. O texto que nós lemos aqui no capítulo 3, que talvez seja um dos mais conhecidos do livro de Eclesiastes,
Salomão, a fazer uma reflexão sobre o mundo, concluiu que a vida é dividida em fases. Concluiu que a nossa existência ela é dividida em fases. Tanto que o Salomão, no capítulo 3, vai começar aqui dizendo para nós que tudo tem o seu tempo determinado e que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós, às vezes, somos levados a pensar que nós temos muito controle sobre a nossa vida. E uma das características da teologia coach é exatamente essa. É colocar você no controle da sua vida como se você pudesse decidir tudo sobre a sua existência. E quando você lê o livro de Eclesiastes, você tem uma reflexão do Salomão dando uma ideia completamente contrária sobre essa visão, essa maneira de ver a vida. Você não escolheu em que família nascer, você não escolheu nem nascer, você nem decidiu nascer, não escolheu em qual família. Possivelmente, se você pudesse escolher nascer numa outra família, você escolheria nascer em uma outra família. Você não escolheu nem o seu nome. Você não teve direito de escolher nem o seu nome. Quando Salomão olhou essas coisas, ele está dizendo a vida é separada em tempo. Aí ele vai dizer uma série de coisas na nossa existência que é dividida em tempos. Aí ele concluiu, há tempo que é de nascer e há tempo que é de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Salomão separou a vida em fases. E a gente entender que a vida é tempo, é fase, nos faz compreender que nós não estamos no controle das coisas. O Salomão disse que tem um tempo que a gente planta. E com base naquilo que se planta, a gente vai colher. Só que como a vida é dividida em tempo, o fato de você não plantar hoje, aqui, na sua existência, também vai te fazer colher algumas coisas que você não vai querer. Se o fato de não plantar fosse só significar não colher, talvez seria bom. Mas às vezes você não plantar significa colher algo que você não plantou. Porque enquanto você não planta aquilo que deveria plantar, existem pessoas que estão plantando aquilo que não deveria ser plantado. Então Salomão concluiu que a vida é uma vida separada por tempos. A vida é fase. Tem fase na sua vida que tudo que você faz dá certo. Em contraponto, tem fase na sua vida que parece que nada flui. Salomão está dizendo, isso faz parte da existência humana. Enquanto o Salomão está fazendo a sua reflexão, entendendo que a vida é feita de fase, o verso que nós lemos aqui disse que um dia Salomão, olhando essa vida, fazendo uma reflexão sobre a vida que vale a pena ser vivida, sobre qual que é o significado da vida, ele diz no verso 15 que nós lemos anteriormente. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Salomão está dizendo, gente, não existe nada, absolutamente nada novo debaixo do sol. Nada, absolutamente. Nós, hoje, temos a tendência de achar que nós estamos inovando, fazendo coisas que nunca fez, e o Salomão está dizendo, tudo o que vocês estão vivendo e estão vendo já foi feito de alguma maneira. De outra forma, mas já foi feito de alguma maneira. E Salomão diz que tudo isso que a gente faz, Deus pede conta daquilo que passou. Aí Salomão diz no versículo 16, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Sabe, uma das coisas que Salomão concluiu e percebeu quando ele estava refletindo sobre a vida, é que nem sempre a vida será justa. Nem sempre os bons serão recompensados e às vezes o mal vai sobressair sobre o bem. Às vezes os ímpios serão coroados, condecorados. Salomão concluiu e via na sua reflexão que às vezes os bons vão sofrer, aqueles que não mereciam sofrer e vão morrer no sofrimento. Por mais duro que isso seja, foi a conclusão que Salomão viu. Salomão viu as pessoas ímpias, aqueles que estavam arquitetando o mal, prosperando, enquanto aqueles que estavam procurando viver uma vida justa não conseguiam superar. É por isso que o livro de Eclesiastes não é um livro que alguém possa ler, e se você não quer ficar um pouco depressivo, é melhor que você nem leia,
Mas o Eclesiastes é a realidade nua e cru da vida. É só você olhar para o nosso país, é só você olhar para a nossa vida e entende, e procurar entender, procurar se perguntar. As pessoas boas que você conhece, elas prosperam com facilidade. Mas qual é a quantidade de pessoas ímpias e corruptas que você vê prosperando? Salomão fez essa conclusão. E ele continua dizendo: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e julgará o ímpio. Isso que Salomão viu. Salomão viu, os ímpios estão prosperando, os injustos prosperam, a vida não faz sentido nenhum quando eu vejo isso. Mas Salomão tinha algo que era uma certeza no seu coração. Chegará um dia em que Deus vai julgar tanto o ímpio quanto o justo. Talvez nós podemos dividir, eu quero fazer uso aqui de algo que o escritor John Stott disse uma vez, que o reino de Deus é dividido pelo menos em 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoa são os otimistas, aqueles que acham e acreditam que como Jesus morreu por eles, eles não podem sofrer nenhum tipo de dificuldade. São os otimistas, aqueles que pensam, já que Jesus morreu por mim, eu não posso de jeito nenhum aceitar a doença na minha casa, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não posso aceitar estar doente, não posso aceitar os meus filhos estarem doentes. Então são pessoas que entenderam, que entendem que como Jesus morreu por eles, eles podem todas as coisas, então não podem passar pela experiência do sofrimento. São os otimistas iludidos. Mas o John Stott também disse que nós temos o pessimista, que é aqueles que vivem a vida na terra, na sua existência, pensando que como Jesus veio morrer por nós, a nossa vida aqui não deve ser em absolutamente nada buscar pelo prazer. Nós não devemos em momento nenhum buscar pelo prazer, porque a nossa vida não é aqui, né? Então, eu não me envolvo com nada daqui, não espero nada daqui, não comungo com as pessoas daqui, não faço amizades aqui, porque afinal de contas, eu estou esperando Jesus voltar para poder ir para o céu. John Stott entende essas pessoas como pessoas que são pessimistas. Então nós temos pessoas otimistas que pensam que nós vamos reinar aqui, não pode aceitar nenhum tipo de sofrimento, porque Jesus morreu por eles. Temos também os pessimistas que pensam que já que nós vamos morrer e vamos para o céu, nós não precisamos e não devemos buscar nenhum tipo de prazer aqui na terra. Mas o John Stott também apresenta o terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que são engajados, são os realistas engajados. Então você tem o pessimista, você tem o otimista, mas você tem o realista engajado. O realista engajado, que é aquele que entende que não pode todas as coisas, mas que pode muita coisa. E também não pode muita coisa, é entender que eu não posso tudo. Eu realmente não posso tudo, eu não posso mudar toda a existência do mundo, eu não posso mudar essa desigualdade que o mundo tem sozinho, eu não posso. Mas eu posso fazer aquilo que me cabe dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, posso fazer aquilo que me cabe dentro da minha família. Então, ser um realista é entender que, apesar de crer num Deus que me dá força para várias coisas, é entender que como qualquer outro ser humano, dentro desse projeto, dentro dessa coisa que nós chamamos de vida, estou também sujeito a sofrimento. Então, o que o Eclesiastes busca para nós encerrarmos aqui, é que nós adquiramos, que nós cheguemos a um nível de maturidade, de entender que apesar de Deus me garantir que está comigo, eu não estou alheio ao sofrimento. É conseguir ver a mão de Deus, é conseguir ver o cuidado de Deus mesmo em meio ao sofrimento. Então, meu convite para você que me ouve aí na sua casa é para que você veja a vida de uma maneira mais realista possível. Você não precisa ser um pessimista, mas também não pode ser um otimista que acha que todas as coisas têm que dar certo para você em todo momento. Mas é entender que quando as coisas não darem certo, você é um ser humano e você tem um Deus que cuida de você, mesmo as coisas não dando certo. É você olhar para uma nação
cheia de corrupção, cheia de políticos corruptos, pastores corruptos, líderes corruptos, empresários corruptos e pessoas corruptas de maneira geral, e entender que mesmo em meio a esse monte de pessoas corruptas, existem pessoas que estão levando Deus a sério, levando política a sério, levando a igreja a sério, e que em algum momento todas essas pessoas hão de comparecer ante ao tribunal de Cristo. O meu convite para você não é para que você veja a vida colorida o tempo inteiro, mas que você também não veja a vida em preto e branco o tempo inteiro. Terão momentos na nossa vida que a vida estará em preto e branco, mas com muita frequência também a vida ganha lá suas cores. Eu quero que você tome posse da palavra de Jesus para nós, que disse que estaria conosco todos os dias, tá? Você precisa tomar posse dessa palavra e entender que há tempo para todas as coisas, esse é o seu tempo, esse é o seu momento, e você precisa entender o que Deus está tentando te ensinar nesse momento da sua vida. Se você está passando por um momento da sua vida que as coisas dão tudo certo, aproveite esse momento porque ele passa. Se você está passando num momento da sua vida que não está dando nada certo, aprenda o que tiver que aprender e lembra que esse momento também passa. Eu quero orar com você hoje, na manhã desse dia, amanhã para mim, não sei qual horário que você está ouvindo, mas para pedir que Deus te dê maturidade, para pedir que Deus aumente a sua fé, que Deus não te dê uma fé alheia à realidade, mas para que Deus te dê uma fé madura, uma fé racional, por mais paradoxal que isso possa ser, uma fé com raciocínio. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos seus filhos, para que o Senhor aumente a fé desse irmão, para que o Senhor aumente a fé dessa irmã, para que o Senhor nos dê uma fé madura. Não tire, não permita que os nossos olhos sejam tirados do Senhor em meio ao sofrimento, em meio às circunstâncias. Mas aumente a nossa fé para que nós continuemos crendo que apesar das adversidades, apesar do sofrimento, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, cuidando de nós e dos nossos. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e pela tua bondade que nos cerca, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua família e a sua casa, em nome de Jesus.